Agora Vai. sim. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um destino certo, não se importa com as contrariedades do caminho e não deixa que seus passos se desviem, nem por um instante do objetivo a ser alcançado. Com o olhar fixo em sua meta, pouca importância dá aos obstáculos e espinhos que o ameaçam. Eles apenas o roçam sem ferir e não o impedem de avançar. Arriscar-se em um duelo para se vingar de uma ofensa é recuar diante das provas da vida. Além do que, o duelo será sempre um crime aos olhos de Deus. Se não estivessem iludidos pelos preconceitos que possuem, este ato seria ridículo aos olhos da humanidade. O homicídio por duelo é crime, e a própria legislação dos homens reconhece. Ninguém tem o direito, sob hipótese alguma, de tirar a vida do seu semelhante. Como já dissemos, o duelo é um crime aos olhos de Deus, pois para cada ser humano ele traçou uma linha de conduta a ser seguida. Nesse caso, mais do que em qualquer outro, vocês são juízes em causa própria. Lembrem-se de que serão perdoados conforme perdoarem. O perdão aproxima as criaturas da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra, pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Reino de paz e de amor, que afastará para sempre do planeta o rancor, a discórdia e a guerra. Assim, a palavra duelo não existirá mais na linguagem humana. Ela será apenas uma vaga lembrança de um passado distante. Os homens só aceitarão disputar entre si competições voltadas à nobre prática do bem. Santo Agostinho, 1862. É esta lição. Item, né, o duelo, enquanto que para nós, para mim, foi tão difícil estudar este assunto, porque eu sempre achei que o duelo é uma coisa muito ultrapassada, né? Eu penso assim, que de repente, na época de Kardec, já era ultrapassado, né? E daí eu fui lendo, fui estudando e fui vendo se Allan Kardec colocou este capítulo do amai os vossos inimigos e colocou esse item do duelo, é porque ele viu que havia necessidade de pôr, né? A Jamine está aí, Jamine. Está aparecendo só o nomezinho da Ilza aqui na tela. E daí, à medida que a gente foi lendo, foi vendo que ele está atualizado, né? Houve necessidade para isso. Então, na pergunta 757, Allan Kardec perguntou para os espíritos: o duelo é legítima defesa? Os espíritos responderam: não. É assassinato, costume absurdo. E na 758,
o duelo pode ser considerado como assassinato? Assassinato e um suicídio, duplamente culpado. E na 758A, e quando ambas as partes são iguais, a resposta dos espíritos é um e outro, assassinato e suicídio. Mas na 59 fala assim, mas e o ponto de honra? Daí os espíritos respondem, orgulho e vaidade, duas chagas. A, a última vez, duas chagas da humanidade, né? A vaidade e o orgulho. E da última vez que a gente comentou o evangelho aqui no Bom Jesus, a gente falou sobre o egoísmo, né? E é um egoísmo, né? Se a gente pensar bem, aquele que lava a honra com sangue, aquele que aceita essa situação, esse duelo, ele só pensa nele e no outro que ele quer matar. Claro que ele não quer morrer, ele quer matar. Mas a gente pensa assim, e as famílias? Será que aquele que morreu não tem uma mãe, não tem um irmão, não tem um pai? Então, a gente vê muito egoísmo, né? E agora, quantos mil anos fazem que continua o duelo através das guerras? Uma coisa tão atual, né? Por isso que eu digo, eu achava o duelo uma coisa muito ultrapassada. Aquele de sair para encontrar o outro para matar ou morrer, aquele de repente não está acontecendo mais como acontecia antigamente. São casos raros, mas acontece ainda. De uma outra forma, mas acontece. E a gente pensa na guerra, né? Olha o egoísmo dessas criaturas há quantos anos, conforme a gente falou recém, há milhares, né? 1000 anos, 2000, 3000, 4000, a gente não sabe quando iniciou a inimizade desses países, desses lugares, porque às vezes é um lugarejo pequeno e aquele outro lugarzinho ali foi alguém brigou com alguém, às vezes pelas mínimas coisas, às vezes até por um duelo, né, naquela época. E hoje em dia estão matando milhares de pessoas. Que coisa mais triste, né? Então, todos nós, quando nós passamos na nossa vida, nos lugares, nas casas, nós deixamos o nosso rastro, né? Então, foi o que aconteceu com esse grupo de pessoas, né? Que deixou um rastro de maldade e hoje estão aí se enfrentando através da guerra. Então, a gente, essa semana, pensando sobre os rastros que a gente deixa no caminho, né? Eu pensei numa amiga minha, ela tem muita facilidade de sentir as energias dos lugares. Então, as energias negativas, principalmente, ela tem uma mediunidade muito aguçada, né? E ela sente isso aí. Então, ela foi morar numa casa e ela disse assim, eu não me sinto bem lá. Eu digo, mas parece que é tão boazinha a tua casa. Ela diz, mas se tu soubesse o que eu passei desde quando eu entrei ali, eu e meu filho, e daí aconteceu assim de fazer 3, 4, 5 mudanças em pouco tempo.
E a gente fica pensando, né? Como é que pode a gente, nós, seres humanos, deixar tantas marcas no lugar que nós habitamos? E é o que acontece conosco, né? Por causa do quê? Da nossa imperfeição moral que ainda temos. Então, às vezes, a gente diz assim, ai, tem lugares assombrados. E será que esses lugares assombrados é história ou é verídico? Esses contos que contavam para nós antigamente, será que são verdadeiros? Eu acredito que sim, né? Se a gente deixa o rastro por onde passamos, ah, eu acredito que a gente tenha deixado muitos caminhos assombrados, e lugares e casas. Então, a Jamine, terça-feira, ela não quis falar do item que caiu para ela. Eu falei isso aí no início, né? Então, ela preferiu falar de amor. Ela disse que se que fizeram uma pergunta a Jesus, aqueles que estão fazendo o mal são nossos irmãos? Então a gente se pergunta, né? Como é que pode, agora, no ano 2000, aquelas criaturas que brigavam antes de Jesus vir na Terra, continuam ainda brigando. Mas será que aquelas pessoas são nossos irmãos? Que foi a pergunta que fizeram para Jesus, né? Aqueles que estão fazendo mal são nossos irmãos? A resposta do mestre que a Jamine falou: todos são criação de Deus. E é verdade, né? A gente pensa assim também, né? As redes sociais. Quando apareceu essas redes sociais, internet, e quando veio a pandemia, quando apareceu a facilidade que nós tínhamos de nos comunicar uns com os outros, conforme está acontecendo hoje, esse evangelho iniciou na pandemia, quando nós estávamos todos sentados na cadeirinha do pensamento. A gente falava assim, né, Nelo? Nós estávamos na cadeirinha do pensamento. Daí apareceu a ideia de fazerem o evangelho no lar online. E está continuando ainda, né? Então, a gente pensa assim, e nós falávamos, né? Nós, a Arara, daí do Cará, a Carla, lá dos Estados Unidos, e a gente começou a conversar com ela lá nessa distância. Como é que estava a pandemia lá? Como é que está aqui? Tem alguém doente? Não estão? Então, tudo isso foi falado através das redes sociais. Então, a gente dizia, já pensaram se não fosse a internet? Se não fosse essas benditas redes sociais, para a gente ter essa oportunidade de conversarmos daqui para lá e de lá para cá. Se ver, conversar, matar a saudade uns dos outros, porque a gente ficou muito tempo preso em casa. Então, era o meio de nos aproximar uns dos outros, né? Então, essa bênção que Deus nos enviou para nos aproximar uns dos outros foi uma bênção, conforme a gente falou. Unicamente para isso que Deus intuiu essas criaturas todas, para que isso acontecesse. Serviu também
pela nossa ignorância, para a gente ostentar, se mostrar, mostrar um carro novo que ganhou, serviu também para ostentação, mas também pela nossa ignorância, gente, serviu para desfazer amizades por bobagens, por coisas insignificantes. Muitos, até por religião, brigam através das redes sociais. Não falando nós em política, que muitos ficaram de mal através da bênção das redes sociais, que era para nos unir, desuniu muitas pessoas. Então, o que é isso se não é o duelo atual que Allan Kardec deixou para nós? O que é isso, minha gente? O que é que a gente fez com a bênção da internet, com a bênção de podermos conversar uns com os outros? Serviu também para nos afastar uns dos outros, né? É muito triste como nós somos imperfeitos ainda, como nós somos atrasadinhos. Será que a gente vai ter que voltar para a cadeirinha do pensamento? Será que não chegou tudo que veio para nós nesses últimos dias? Às vezes a gente fica pensando, né, nas coisas que estão acontecendo. O que é que nós todos, a humanidade, eu estou falando da humanidade, mas eu coloco mais nós que estamos aqui estudando o Espiritismo, estudando o amai os vossos inimigos. E nós muitas vezes estamos fazendo o contrário. E eu fico pensando assim, o que é que nós estamos mandando para a natureza? Através dos nossos pensamentos, os nossos pensamentos muito sujos ainda. Porque o que tem acontecido, gente? Por que chove num lugar só? Outro lugar que chovia muito não chove nada. Por que é que está acontecendo tantas coisas? Por que cai tanto raio? Uma coisa muito atual, a gente viu no grupo do nosso Bom Jesus, né? Caiu um raio bem próximo da nossa casinha, Bom Jesus. Por quê? Por que está acontecendo essas coisas? Será que não é para nos mostrar que nós temos que limpar a atmosfera, ao invés de mandarmos para a natureza tantas coisas que nós temos mandado? É muito ruim a gente falar da gente, né? Porque eu estou falando de mim, é de nós, é da humanidade. Como a gente está longe ainda de ser esses espíritos sãos. Porque a gente, para ser um espírito bom, a gente tem que ser são. A mente nossa deve estar sã. Em primeiro lugar, nossa mente. Não andar com desconfiança com as pessoas, não andar duelando em pensamento com todos. Às vezes nós duelamos em pensamento com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com o parente, com o vizinho. Às vezes nós duelamos em pensamento com o vizinho que não concordou com certas coisas que nós falamos. Mas nós falamos e nós concordamos com ele. Amigos, quantos irmãos queridos, amigos íntimos, se tornam inimigos por causa de bobagens, por causa, às vezes,
do mal entendido se torna ali um inimigo. Então, quando esse capítulo nos chega dizendo assim, amai os vossos inimigos, desculpem, a gente pensa, a primeira coisa que nós pensamos, eu não tenho inimigo, mas às vezes não é inimigo de morte, às vezes começa por pequenas coisinhas, ao invés da gente ir lá e fazer de conta que não aconteceu nada e continuar aquela amizade, nós nos afastamos. E nós nos afastamos quase sempre para sempre. Porque se passa muito tempo, a gente fica com vergonha. Aliás, o nosso orgulho, né, nos deixa assim, com uma certa vergonha, mas é o orgulho que está se aproximando muito do nosso coração. Daí a gente fica com vergonha de ir lá pedir desculpa para aquele irmão, ou fazer de conta que não aconteceu nada, continuarmos a amizade. E às vezes, um vai para o plano espiritual, o outro fica, e se torna no quê? Numa obsessão. Numa obsessão. De uma simples palavra, nós duelamos em pensamento e vai indo e se torna uma obsessão. Então, como seria fácil da gente evitar, né? Se a gente não fosse tão orgulhoso, não fosse tão vaidoso, né? É tão bom procurar o bem enquanto é tempo, enquanto estamos a caminho, né? Eu queria dizer também que duelar não é só o golpe físico, é isso que a gente está querendo dizer, né? Ou só o golpe por palavras. Os conflitos interiores que nós temos são verdadeiros duelos. Às vezes a gente briga conosco mesmo. A gente não se perdoa pelos nossos erros. É muito comum a gente não se perdoar. Mas a gente tem que ver que quando nós tropeçamos e caímos, é porque era aquilo que nós tínhamos. Mas de agora em diante, depois que a gente entende o que é o certo, a gente não fazer mais. Se perdoar e seguir em frente. Chico Xavier, certa feita, ele ia com muita pressa, eu já contei essa historinha aqui, eu acho. Ele ia com muita pressa para o trabalho, ele já estava meio atrasado, né? Então, uma senhora atacou ele disse, agora eu não posso, eu estou atrasado, e foi embora. E o Emmanuel disse, volta, Chico, vai lá e atende aquela senhora. E ele assim fez, voltou, e o que ela queria? Apenas uma explicaçãozinha sobre uma receita que ela tinha recebido, certo? Foi na casa espírita, claro, para uma receita de Bezerra de Menezes. Tá. E daí, quando o Chico foi embora, o Emmanuel disse, Chico, olha para trás. Daí o Chico olhou e viu sair aquelas energias de amor, aqueles fluidos de amor, através daquele coraçãozinho daquela senhora, né? Transmitindo para ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando os nossos pensamentos poluídos a gente transmite para os outros, eles vão. Pensamento mal causa até doença. Doença nós podemos transmitir através deles. Então, parece assim que é inofensivo os nossos pensamentos, né?
Eu não falei, eu segurei. Segurou, mas emitiu através do pensamento aquele dardo venenoso, como diz Emmanuel, né? Nós transmitimos para os nossos irmãos. Então, a lição, conforme a gente falou, né? Que eu achei muito difícil falar sobre o duelo, porque eu achava muito ultrapassado e que, na verdade, é muito atual. É muito atual. Como nós estamos precisando ainda nos melhorar. Como nós precisamos estar bem para ajudar os nossos irmãos. Como nós temos coisas boas dentro de nós, porque Deus deixou uma fagulha, uma centelha divina dentro de cada irmão, cada um de nós. Aquele que está em guerra hoje, aquele que está brigando, ele tem essa faísquinha de amor dentro dele. E um dia, essa brasinha vai acender. E o mesmo acontece conosco. Mesmo que hoje, a gente se ache que está muito difícil, muito longe, o que é que vamos fazer? Vamos procurar melhorar um pouquinho que seja nessa encarnação. Quem sabe Deus vai nos dar uma oportunidade ainda aqui na Terra, né? Vamos agradecer tudo que nós recebemos e apostar nessa melhora nossa e nessa próxima estada aqui na Terra ainda. Quem sabe se a gente ainda não vai para mundos inferiores? Quem sabe se nós continuaremos aqui e um dia passaremos para um plano melhor? Tudo depende de cada um. Depende da gente compreender e tentar fazer um pouquinho deste ensinamento que o Cristo deixou para nós, que é procurar amar pelo menos os nossos amigos. E um dia seremos capazes de amar o nosso inimigo. Hoje à tarde, quando a gente fez o Evangelho no Lar da nossa sociedade, a gente faz todos os dias às 3 horas da tarde. Enquanto a gente fez, eu disse, era o perdão das ofensas, eu disse para a menina que estava fazendo, a gente tem que procurar fazer como o Chico procurar fazer. Ainda não temos condições, mas um dia chegará a oportunidade da gente, de repente, fazer isso, né? Alguém cuspir no nosso rosto e a gente dizer, ai, parece que está chovendo. Não se ofender com aquilo, né? Obrigado, queridos. Eu vou agradecer a Deus, agradecer a Jesus, pedir a companhia dos bons amigos espirituais que trabalham na nossa casa, bom Jesus, que possam nos envolver a todos nesse momento, fazendo que os nossos coraçõezinhos fiquem encharcados deste evangelho de amor. Que os queridos irmãos que trabalham lá possam chegar até os nossos lares e dar um passe, uma irradiação bem gostosa para todos nós. E se porventura algum irmãozinho menos desavisado estiver em nossos lares, que esses queridos irmãos os encaminhem para um lugar melhor. Porque com certeza tem anjos de luz precisando de trabalho. Não é nos nossos lares que eles vão se purificarem. Eles com certeza merecem companhias bem melhores. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós pedimos neste momento licença para darmos o nosso evangelho por encerrado na noite de hoje. Obrigado, queridos, pela paciência de nos ouvirem. Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. A Nena estava na sala. Boa noite. 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 Boa noite, Áurea. Boa noite. Vou desligar.